Mas abra sua Bíblia comigo agora, lá em Efésios, no capítulo 4. Semana que vem nós vamos começar falando sobre a série Dignidade. E dignidade é algo que nós temos que buscar em Deus, amém? Dignidade para nós vivermos uma vida, como a Bíblia fala em Efésios 4, fala que nós devemos viver uma vida digna do nosso chamado, do chamado que eu e você recebemos da parte de Deus, amém? Então abra sua Bíblia no Efésios, no capítulo 4, do verso 17 até o 24. E eu queria compartilhar com os irmãos hoje sobre os chamados dos filhos de Deus, dos chamados dos filhos da luz, amém? Feche seus olhos, vamos orar mais um instante. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, ó Pai, te agradecemos por esse momento, pela tua graça, Deus, ó Pai, nesse local. Pai, aqui, Senhor Deus, o Senhor tem reunido pessoas, Deus, Pai, que tem um coração voltado, Deus, para receber do Senhor, para se relacionar contigo. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e te bendizemos. Pai, por cada pessoa que está nos visitando hoje, Pai, que o Senhor possa abençoar a cada um. Pai, temos vários amigos aqui hoje nos visitando, várias pessoas, ó Deus, do nosso coração, do nosso relacionamento. Pai, pessoas também, Senhor Deus, que nós estamos começando um relacionamento agora. Deus, que o Senhor possa abençoar cada um. Pai, que o Senhor possa estender, Deus, ó Pai, sobre cada pessoa que está aqui nessa noite, essa unção que o Senhor tem derramado aqui na FAB. Pai, o Senhor tem derramado essa unção de relacionamento com o Senhor. Pai, o Senhor tem afastado de nós toda a religiosidade. Pai, o Senhor tem afastado de nós toda a hipocrisia. Mas o Senhor tem nos dado um coração de relacionamento contigo. Pai, o Senhor tem nos dado proximidade com o Senhor. Pai, nesses dias o Senhor tem nos dado também, Deus, um peso. Pai, por estarmos santificando, separando a nossa vida para o Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós te pedimos, ó Deus, Pai, que cada pessoa que está nos visitando hoje, Pai, que receba uma bênção especial. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós profetizamos agora, Pai, sobre cada pessoa que está aqui. Pai, cada um está aqui, Senhor Deus, tem um anseio, Deus. Pai, cada pessoa que está aqui está pedindo algo para o Senhor. Pai, cada um de nós, ó Pai, tem algo, Deus, ó Pai, no coração. Pai, que cada um de nós tem algo, Deus, para colocar diante do Senhor nesse momento. E como igreja do Senhor, como família do Senhor, nós profetizamos que o milagre do Senhor vai acontecer na vida de cada um. Nós profetizamos agora que o milagre do Senhor aconteça. Pai, se alguém está buscando a cura nesses dias, Pai, que a cura aconteça em nome de Jesus. Pai, só tem alguém ter buscado, Deus, uma posição nova, Deus, profissional. Pai, que o Senhor venha intervir nessa semana. Pai, que essa semana seja uma semana de sinais, que essa semana seja uma semana de milagre. Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, se tem alguém, Senhor Deus, que necessita de algo emocional, Pai, que o Senhor venha derramar um bálsamo novo em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, derrama algo especial. Pai, em nome de Jesus nós te pedimos, Pai, sobre a vida ministerial de cada um, para as pessoas que o Senhor tem chamado, para as pessoas que o Senhor tem um chamado ministerial, Pai, que o Senhor possa derramar um óleo novo também. Pai, Deus, para cada um que o Senhor chamou, Pai, que essa pessoa receba, Deus, nessa semana, Pai, uma injeção de unção, uma injeção, Pai, do Teu Espírito. Pai, que o Teu Espírito possa falar, que o Teu Espírito possa se revelar, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Quantos creem que Deus tem um propósito na sua vida? Vira para a pessoa do seu lado e fala: meu irmão, Deus tem um propósito na sua vida. Mas fala com fé, queridos, fala: Deus tem um propósito na sua vida. Queridos, nós não estamos aqui à toa, nós não acreditamos em coincidências, amém? Nós acreditamos no propósito de Deus nas nossas vidas. E aqui em Efésios, no capítulo 4, o apóstolo Paulo nos exorta, o apóstolo Paulo nos chama a atenção para que nós vivamos da maneira digna do chamado que nós recebemos de Deus, amém? Usa as palavras do apóstolo Paulo agora, fala para o irmão: meu irmão, você foi chamado por Deus, e Deus está te chamando para viver da forma digna do seu chamado, amém? Queridos, não se engane, muitas vezes nós demoramos a atender o sim de Deus. Muitas vezes nós demoramos a entender aquilo que Deus quer de nós, amém? Por muito tempo na minha vida eu demorei a entender o que Deus queria de mim, e assim é na vida de cada um. Deus tem um propósito nas nossas vidas, mas às vezes a gente demora a entender aquilo que Deus tem para falar. Às vezes nós demoramos a entender aquilo que Deus quer falar conosco. Essa semana eu estava lendo com a Sofia lá, nós estamos tentando desenvolver um hábito de ler todo dia à noite, né? E uma história da Bíblia, tem aquela Bíblia para criança, 365 dias, eu recomendo os irmãos fazerem isso. E todos os dias à noite, antes de dormir, já está um hábito. A Sofia não dorme se não lê historinha, né? Às vezes até a gente está cansado: filha, vai dormir. Eu falei: e a historinha? Amém? E ela veio e falou: não durmo sem historinha, amém? E é muito importante, mas eu estava lendo para ela essa semana, no momento que Deus chamou Samuel. E a Bíblia fala que Samuel estava ali no templo, Ana tinha consagrado Samuel a Deus.
e Samuel estava ali deitado no templo, perto de Eli. Ele estava no quarto dele, lá no fundo, tá certo? Mas Samuel, a Bíblia fala que Samuel se deitou ali perto do templo. Ele se deitou perto ali da Arca da Aliança. Samuel deve ter posto ali uma cama de campanha, né? Colocou um colchonete ali, tá certo? É menino, né? Menino não reclama. Se fosse adulto ia dar dor nas costas, né? Reclamar, falou, não, mas essa cama aqui, né? Perto aqui, dá doendo minhas costas, não dá, né? Eu queria uma cama diferente. Mas Samuel era criança, e por isso que a Bíblia fala que nós devemos ser como criança. Muitas vezes nós queremos exigir coisa demais, né? Para servir a Deus. Muitas vezes nós começamos a pôr uma série de regras, né? Para servir a Deus tem que ser assim, para servir a Deus tem que ser daquele outro jeito, tem que ser dessa forma, tem que ser da outra. Mas Samuel, como era criança, ele se deitou ali, provavelmente num colchonete, tá certo? Ali perto da arca. E naquele momento ele escutou uma voz chamando Samuel, chamando o seu nome. Queridos, naquele momento Samuel, como um garoto obediente, levantou e foi lá em Eli, falou, Eli, o senhor me chamou. E ele falou, não, Samuel, vai dormir, né? Volta. E Samuel voltou. E a Bíblia fala que 3 vezes aconteceu isso. Até que o próprio Eli teve o discernimento, falou assim, olha Samuel, quando você ouvir a voz chamando o seu nome de novo, né, você vai se levantar e você vai dizer, fala Senhor, que o teu servo ouve. Queridos, e muitas vezes nós ficamos como Samuel, nós ouvimos uma voz, o Espírito Santo nos chama, mas só que nós não entendemos e não temos discernimento do que Ele está querendo dizer. Amém, queridos? E nesses dias, o Espírito Santo está nos chamando para tomar uma posição em Deus. Amém? Você está aqui porque o Espírito Santo está te chamando para tomar uma posição em Deus, queridos. Você não está aqui por acaso, você está aqui hoje para ouvir isso, que o Espírito Santo está te chamando para tomar uma posição em Deus. E da mesma forma como nós vimos lá em Josué, falando que Josué se posicionou cedo. Amém? E Josué foi um homem de vitória porque ele sabia entender a voz de Deus e ele se posicionava rapidamente. Queridos, isso é importante para nós. Nós temos que aprender a nos posicionarmos rápido, porque às vezes nós ficamos demorando. E às vezes o que Deus quer fazer nas nossas vidas não dá tempo de fazer tudo que Ele tem para nós, amém? Deus vai fazer, queridos, independente da nossa vontade, mas se Ele quer usar a mim e a você. Por isso que é importante, eu gostaria que você reparasse bem nessa palavra aqui, que você olhasse bem nesse texto de Efésios, no capítulo 4, a partir do verso 17 até o verso 24. A palavra do Senhor diz assim: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados do modo de pensar e revestir-vos do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Amém? Queridos, essa é a palavra de Deus para nós. Nós ouvimos e o Senhor nos falou no começo do ano, e nós estamos todo culto esse ano, você vai ouvir isso, né? Não, né, pode, se quiser reclamar, pode reclamar por antecipação. Você, o pastor falou o ano inteiro isso, amém? Você vai ouvir isso o ano inteiro. No início do ano, o Senhor nos deu uma palavra lá em Josué, no capítulo 3, no verso 5, que diz: olha, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós, amém? Queridos, o Senhor nos chamou enquanto igreja, o Senhor nos chamou enquanto corpo de Cristo, mas especificamente essa palavra aqui para a Fábio, que esse ano vai ser um ano de santificação. Eu e você vamos consagrar a nossa vida ao Senhor. Eu não estou dizendo que nós vamos virar santinho, né, com tipo aquela propaganda do São Nunca, com a aureolinha, né, aquela coisa, não. Mas a palavra do Senhor fala que nós vamos, a cada um de nós, vamos nos posicionar numa vida diferente em Deus. Nós vamos nos posicionar em servir a Deus de uma maneira diferente esse ano, amém? E o Senhor nos prometeu que Ele vai fazer maravilhas no nosso meio, amém? Quantos que acreditam? Quantos creem que Deus vai fazer maravilhas no nosso meio? Queridos, essa palavra que nós recebemos, e aqui o apóstolo Paulo fala algo, queridos, que é muito importante, e eu queria compartilhar com vocês algumas coisas que Paulo diz aqui. Primeira coisa que Paulo fala, assim: olha, você que foi chamado por Deus, você que foi tocado por Deus, você não viva mais da forma como os gentios vivem.
Queridos, algo que é muito importante aqui: o homem de Deus, a mulher de Deus, que foi tocado pelo Senhor, aquela pessoa que experimentou a porção de Deus, aquela pessoa que experimentou a unção do Espírito Santo, ela não pode mais viver da maneira como os gentios vivem. Amém? Entenda isso, queridos. Às vezes nós queremos viver como os gentios vivem. E o que a Bíblia diz aqui? A Bíblia fala: olha, os gentios vivem de uma maneira distante de Deus. Os gentios têm um coração e a mente cauterizados, endurecidos, sem ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque eles vivem dominados pelo seu desejo, pela sua própria mente. E aqui o apóstolo Paulo fala: olha, você que foi tocado por Deus, né? Tem aquela música da Fernanda Brum, né? Que fala: quem já pisou nos santos dos santos, em outro lugar não serve, né? Outro lugar não sabe o quê? Viver. Você repete comigo esse verso? Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. Isso, queridos, a palavra nos diz isso, que nós não devemos viver da maneira digna dos gentios, porque os gentios têm o coração, a Bíblia fala, o coração endurecido, cauterizado. Uma vez nós fomos chamados para orar com um senhor que ia fazer uma cirurgia, e a cirurgia dele tinha dado reumatismo, né? E o procedimento cirúrgico é o seguinte: as artérias que ligavam o coração dele, até nós falamos ontem, o Mateus está conversando, eu contei essa história para ele, e nós fomos orar com ele ali, que tinha as artérias do coração, tinha dado reumatismo e tinha enrijecido, e não tinha mais. Então ele ia fazer a cirurgia, tirar o coração, pôr na caixa de gelo, ia dar uma recalchutada ali nas artérias, dar uma mudada ali nas veias, tá certo? Trocar a tubulação, né? E depois ia voltar o coração e ligar de novo. E aquele homem, graças a Deus nós oramos com ele, fez cirurgia, foi muito bem sucedida a cirurgia, né? E aí no dia nós até brincamos ali, e ele falou para o médico: senhor, doutor, qual que é o percentual de risco dessa cirurgia? O médico falou: a literatura fala que 3% dá problema, né? E falou: quantas que o senhor já fez esse ano? Deixa eu fazer as contas aqui, né? Vai que eu deixo para a semana que vem, tá? Queridos, mas é importante isso, né? Aquele homem, ele estava deu uma doença nele, um reumatismo, que enrijeceu a musculatura das artérias. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que a pessoa, o gentio, aquela pessoa que vive longe de Deus, ele tem um coração endurecido, enrijecido. Ele tem o coração todo enrijecido, ele não ouve a Deus. Ele não entende, não identifica quando é Deus que está falando, quando é Deus que está dando a direção. Porque ele vive guiado pelos seus próprios pensamentos. Ele vive guiado pela sua própria vontade. E a Bíblia fala que a vontade da nossa carne nos leva sempre para a morte. Queridos, então entenda isso: que você foi chamado por Deus. Se você tem um chamado de Deus na sua vida, se você tem algo que queima no seu coração quando você ora, que você queima no seu coração quando você lê a Bíblia, quando você está dentro da igreja, saiba que Deus quer que você viva de uma maneira diferente. Você tem que ser diferente, amém? Porque Deus tem um propósito na sua vida. A segunda coisa que nós vimos aqui, que o apóstolo Paulo nos ensina, é que nós devemos despir-se do velho homem. Queridos, aqui a Bíblia fala, né, lá em Gálatas 5, fala sobre os frutos da carne. E despir-se do velho homem é justamente isso, queridos. Tudo aquilo que não vem de Deus, tudo aquilo que você não recebeu, tudo aquilo que você não aprendeu de Jesus, nós temos que tirar isso da nossa vida, nós temos que tirar isso do nosso dia a dia. Queridos, o Senhor está nos chamando a fazer isso não só na igreja, porque às vezes a gente faz isso na igreja, né? Quando você vem para a igreja, você transforma, tá certo? E você fala assim: ó, lá eu vou ser uma pessoa diferente. E às vezes aqui você chega, cumprimenta o irmão, abraça um, abraça o outro, né? Fala educadinho, tá certo? Mas às vezes lá fora você não é desse jeito. E a palavra do Senhor nos ensina que nós temos que viver 100% da mesma maneira. O Senhor nos ensina que nós devemos ser íntegros em qualquer lugar que nós estejamos, que nós devemos ser 100%. Nós tivemos uma série passada aqui que era Cristianismo 24/7, né? Porque é isso que o Senhor nos chamou, para que nós possamos ser homens de Deus, mulheres de Deus, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E aqui a Bíblia então nos ensina, nós nos despirmos do velho homem. Queridos, o pecado, ele traz consequências terríveis para a nossa vida. O pecado é como um entulho num poço, né? A Bíblia compara isso, que o pecado, ele vai vindo nas nossas vidas, e às vezes pecados que a gente acha que é pequeno, né? E como imagina um poço d'água, imagina uma cisterna. Para quem conhece, né? Aqui em Goiás praticamente todo mundo tem acesso às vezes a uma chácara, uma fazenda, né? O pessoal que já é da minha idade lembra de cisterna, tá certo? Imagina uma cisterna que todo dia vai alguma coisa lá e joga uma pedra lá dentro, né? Você vai jogando todo dia, você joga uma pedra, você joga algo ali dentro daquela cisterna. De repente tem dia que cai um sapo
lá dentro da cisterna, né? Cai uma lagartixa, e todo dia vai caindo algo naquela cisterna. De repente, aquela cisterna já não serve mais para beber, aquela água está contaminada. E assim também as nossas vidas, queridos, são pequenas coisas que nós temos que despir do velho homem. Isso em todas as áreas da nossa vida, nós temos que tomar bastante cuidado com isso. E a palavra do Senhor nos ensina a fazer isso. Nós devemos estar sempre vigilantes. Por isso que a palavra de Deus fala: olha, esteja sempre vigilante no seu relacionamento, na sua vida, no seu trabalho, na relação com o seu filho, na relação com o seu pai, com a sua mãe. Amém? Porque às vezes o pecado, né, nas nossas vidas, ela vem como entulho. E não é coisa muito grande. Isso que é importante a gente entender. O diabo não se apresenta para nós assim, né? Fala: olha, eu sou o diabo, e agora nós vamos fazer aqui um combinado nós dois. Não é, porque se o diabo aparecer para você, queridos, né? Durante o dia você acha que é alguém disfarçado, mas se for de noite você corre, tá certo? Porque de dia normalmente as pessoas não disfarçam assim, né? Mas se o diabo aparecer para você, falar: agora você vai ser um pecador nato agora, né? Eu vou te ensinar as manhas do pecado, né? Você vai tocar o terror. Todo mundo corre, queridos, se o diabo aparecer. Tá certo? Mas não é assim que o diabo faz. O diabo, ele é sutil. O pecado, ele é sutil. Todo dia cai uma pedrinha lá na sua cisterna, no seu poço d'água. E aquilo ali vai entulhando, vai entulhando, vai entulhando. E de repente aquilo ali já não serve para beber. Amém? E é por isso que o apóstolo Paulo nos ensina isso. Olha, vamos nos despir do velho homem. Fique, né, realmente, pense nisso. Pense que Deus tem algo novo para você, um propósito na sua vida. Amém? O Senhor não te chamou para passar pela vida, mas o Senhor te chamou para construir uma história juntos. E é importante você entender isso. E é importante que você viva da maneira digna como o Senhor te chamou. E às vezes o pecado é como essa entulha, como essa pedrinha que vai caindo todo dia. Amém, queridos? E o Senhor te chama nessa noite. Se você tem algum entulho lá na sua vida, se você tem algo que às vezes é pequeno, amém, queridos? E por isso que o Senhor tem nos chamado para a santificação, porque às vezes o que nós achamos que é pequeno, isso aqui não tem nada não, né? Isso aqui não tem problema, isso aqui não tem problema, mas de poeira em poeira, né? E tem um ditado popular que fala que de grão em grão a galinha enche o papo. E assim também às vezes acontece na nossa vida, de cisco em cisco, de cascalho em cascalho, a nossa vida vai se enchendo de pedra e de repente a nossa fonte de água já não está jorrando mais. De repente a água que está jorrando de nós é salobra. De repente você conversa com uma pessoa e você vê que aquela pessoa está amarga. Você conversa com a pessoa, você vê que aquela pessoa está pesada, né? A gente às vezes tem esse termo, né? Você conversa, né? E fala: a pessoa às vezes está carregada, está pesada. Mas o que é, queridos? Porque às vezes o pecado vai entrando na vida dela. Certo dia eu conversei com o irmão, era até líder, obreiro, mas ele ficou muito amargurado com a situação e deixou o pecado dominar. E ele era uma pessoa muito feliz, uma pessoa muito gostosa de conversar com ele. Uma vez eu saí para jantar com essa pessoa e o rapaz estava totalmente amargurado. Você via que tinha veneno no olho dele. Às vezes as palavras destilavam veneno, né? Ele foi só: olha só o que isso faz, né? A amargura, o pecado transforma as pessoas, queridos. Então é importante que nós estejamos nos limpando com a palavra de Deus. E a palavra do Senhor nos limpa. E esse momento que você está aqui na igreja é o momento que você tem que refletir naquilo que Deus quer que você mude. Naquelas práticas, às vezes práticas pequenas que Deus está te chamando hoje para você tomar posição. Amém, queridos? E Deus tem o melhor para você. A palavra do Senhor fala lá em Jeremias, fala: eu que sei os pensamentos que tem de vós, pensamentos de paz e de prosperidade. Queridos, Deus tem o melhor para você, e por isso que Ele está te chamando para isso. Às vezes nós temos na nossa cabeça que servir a Deus é uma penitência, né? Nós carregamos isso no nosso pensamento religioso. Olha, servir a Deus é uma penitência. E tem gente que às vezes fala de boca cheia, né? Eu deixei de fazer isso para servir a Deus. Eu deixei de fazer aquilo outro para servir a Deus. E não é, queridos. Na verdade, o que Deus tem para nós é uma vida abundante. A Bíblia fala: eu vim para que tenhais vida e vida com abundância. O diabo, o ladrão, vem somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, queridos, servir a Deus não pode ser um peso. Servir a Deus não pode ser uma penitência, porque se você estiver servindo a Deus achando que está pagando a penitência, você está perdendo tempo. Amém? O Deus dessa igreja, Ele não é um Deus que te obriga a penitência. O Deus que nós servimos é um Deus que te ama, um Deus que quer perto, um Deus que quer que você tenha uma vida limpa e abençoada, que quer que você tenha uma vida feliz, próspera e abençoada. Amém? E por isso, querido, se você estiver pensando que está servindo a Deus pagando a penitência, você está totalmente errado. Você pode estar servindo outro Deus, mas não o Deus da Bíblia, porque o Deus da Bíblia te ama. A palavra do Senhor fala que Deus te amou tanto, que deu seu próprio Filho
seu único filho, para morrer no meu e no seu lugar, amém? Então essa pessoa que te ama assim, ela não pode exigir nada de você. Nós temos a nossa cultura religiosa, né? E assim era no passado, que para você agradar uma divindade, o que você tinha que fazer, né? Você tinha que ir lá, matar uma galinha preta, você tinha que levar uma farofa, você tinha que levar alguma coisa, você tinha que levar umas pedrinhas, você tinha que levar alguma coisa lá para agradar a divindade. Assim é na história toda do passado, mas o nosso Deus não. O nosso Deus foi aquele que foi atrás de nós, e Ele trouxe o sacrifício, amém? O próprio Deus trouxe o sacrifício, porque Ele nos ama, queridos. Ele não espera de nós nada em troca, Ele só espera o amor, Ele só espera o relacionamento, e é esse Deus que está aqui nessa igreja, e esse Deus que quer transformar a sua vida. E a palavra do Senhor, outra coisa que fala aqui, apóstolo Paulo fala, olha, no verso 24, a revestir-se, antes, né? Despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos e enganosos, e a serem renovados no modo de pensar. Queridos, a palavra do Senhor nos orienta a mudar o nosso modo de pensar. Às vezes o nosso modo de pensar é que nos atrapalha. Às vezes o nosso modo de pensar é que nos impede de alcançar o melhor de Deus para as nossas vidas, amém? E a palavra do Senhor nos orienta que nós devemos ter a mente de Cristo. E a Bíblia fala que nós devemos mudar o jeito de pensar. Muitas vezes nós temos um modo de pensar negativo, muitas vezes nós temos um modo de pensar angustiado, nós temos um modo de pensar que afasta as pessoas de nós, amém? E a palavra do Senhor nos orienta que nós tenhamos um novo modo de pensar, que o Espírito Santo venha transformar as nossas vidas. Queridos, isso é muito importante, porque às vezes Deus quer fazer na sua vida, mas você olha para a situação e fala, eu não vou conseguir porque isso é grande demais para mim. Eu não vou conseguir porque isso é grande demais. Queridos, mas o Senhor quer que você mude o seu jeito de pensar, porque aquele que chamou é aquele que capacita, aquele que chamou é aquele que abre a porta, aquele que chamou é aquele que dá condição. Queridos, quando o Senhor nos chama para a batalha, né, o Senhor é o nosso general, a Bíblia compara o Senhor como nosso general, né, e mesmo no exército comum, quando você entra para a batalha, você recebe lá seu equipamento, né? Você recebe um fuzil, você recebe um cantil, você recebe uma mochila, você recebe uma barraca, você recebe uma série de coisas para você lutar. Assim é toda a história da guerra, né? Nenhum exército vai para a batalha sem se preparar, e a Bíblia fala então que Deus, Ele nos prepara, o Senhor nos prepara para a batalha. A palavra do Senhor fala que Ele nos prepara as nossas emoções para que nós possamos vencer. A Bíblia fala que o Senhor prepara a nossa mente para que nós possamos discernir aquilo que Deus tem para nós. A Bíblia fala que o Senhor nos dá as nossas armas espirituais. Lá em Efésios fala que as nossas armas não são carnais, mas elas são espirituais em Deus. O que isso quer dizer, querido? Quer dizer que às vezes você está com uma resistência lá no seu trabalho e aquilo não é natural. Às vezes está acontecendo algo lá, uma resistência na sua vida, e você acha que aquilo é natural, mas aquilo não é natural. A Bíblia fala que à medida que você faz parte do corpo de Cristo, à medida que você vem para o exército de Deus, à medida que você toma uma posição diante de Deus, a Bíblia fala então que os inimigos te resistem, os inimigos vão te resistir. Ah, mas eu não trabalho na igreja, pastor, eu não sou liderança. Queridos, essa é outra coisa também falsa, né? Que entra no nosso meio. Às vezes tem gente que fala assim, nossa, agora porque eu estou lá fazendo alguma coisa na igreja, o diabo está me perseguindo mais, tá certo? Queridos, não é isso. A palavra do Senhor fala que se você passou para o corpo de Cristo, se você se colocou, você faz parte do corpo de Cristo agora, nós somos um só corpo, independente aquele que exerce cargo de liderança e aquele que não exerce. Se você está no corpo de Cristo, o diabo vai te resistir, mas a palavra do Senhor fala que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor, amém? Queridos, é por isso que é importante você entender isso, nós somos um corpo só. Pastor, mas às vezes quando eu começo a servir a Deus, o diabo resiste, né? E resiste mesmo, é que ele resiste além da sua vida, ele resiste o trabalho que você está fazendo também, amém? Queridos, mas é importante você entender isso, e você tem que mudar o seu jeito de pensar, por isso você tem que orar mais, por isso que você tem que interceder pelas circunstâncias da sua vida, e nós temos que começar a orar pelas pequenas coisas também que nós achamos. Às vezes nós temos aquele consciente também, né? Falar, olha, não posso ficar orando por coisa pequena, né? Às vezes eu tenho que orar para Deus só aquilo que é, né? Aquilo que está na minha alçada não é, queridos, mas o que a palavra do Senhor nos ensina, que nós temos que colocar todas as nossas petições diante de Deus, amém? Que o Senhor é o nosso Deus do relacionamento, e às vezes pequenas coisas, Deus quer nos abençoar, o favor do Senhor vai estar sobre nós em todas as áreas da nossa vida, em todos os dias. Pastor, mas o senhor está falando algo, mas o senhor não sabe da minha realidade, o senhor não sabe a dificuldade que eu estou vivendo, o senhor não sabe o problema que eu estou enfrentando.
Queridos, eu sei que às vezes você pode estar enfrentando um problema grande. Você pode estar enfrentando um problema sério na sua vida, na sua família. Mas a palavra do Senhor fala que as portas do inferno não vão prevalecer contra você. Amém? Por isso você tem que orar incessantemente. Por isso você tem que colocar diante de Deus. Todo dia que você acordar, você tem que se posicionar. Fala: Deus, me abençoa no dia de hoje. Me dá forças para a batalha. Me dá força para enfrentar a situação que eu tenho que enfrentar. Queridos, isso é uma fé prática. A fé não é só você vir no culto arrepiar, né? Às vezes a gente vem no culto, arrepia, né? Dá uma rodopiada e tal, tá certo? Mas a palavra do Senhor fala que a fé ela tem que ser prática. A fé tem que ser na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Quando chegar no domingo aqui de novo, você vem para testemunhar, para abraçar seu irmão. Fala: meu irmão, essa semana o Senhor me deu vitória. Essa semana o Senhor me abençoou. Essa semana eu passei por muita luta, mas eu creio que na próxima semana Deus vai me abençoar. Ora comigo aqui. Amém? Quer dizer, é por isso que é importante a igreja. Por isso que é importante nós estarmos aqui em comunhão do corpo de Cristo. Por isso que é importante você abraçar a pessoa do seu lado às vezes e orar com ela. Amém? E quando nosso irmão ora, profetiza para o irmão que está do seu lado, porque às vezes a pessoa que está do seu lado está precisando de uma palavra de Deus. Às vezes a pessoa que está do seu lado, amanhã vai enfrentar uma dificuldade. Às vezes a pessoa que senta do seu lado aqui na igreja, amanhã está a enfrentar um grande desafio, e ela está precisando de uma palavra de Deus. Ela está precisando de alguém colocar a mão no ombro dela e declarar a palavra de Deus, uma palavra de vitória na vida dela. E Deus vai te usar para isso, queridos. Amém? Deus vai te usar para isso. O Senhor vai te usar para liberar uma palavra de bênção para a pessoa que está do seu lado. Amém? Dá uma treinada aí, ora para a pessoa do seu lado. Fala: meu irmão, que Deus te abençoe. Que amanhã, quando você for enfrentar os desafios, que o Senhor te dê uma unção nova, que o Senhor te dê uma unção de coragem, que o Senhor te dê discernimento, que o Senhor te abençoe. Amém, queridos? Mas fala com fé. Fala: meu irmão, que o Senhor te abençoe. Que amanhã, quando você tiver um desafio, quando você tiver algo para fazer, que o Senhor esteja contigo, que o favor do Senhor esteja sobre você. Amém? Aleluia. Queridos, vocês estão meio, né, querendo jantar já, né? Mas fala assim: o favor do Senhor virá sobre mim. O favor do Senhor está sobre mim. Amém, queridos? Essa é a palavra de Deus. E por último, a palavra do Senhor fala aqui, queridos. Acompanha comigo no verso 24. Revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Queridos, a palavra do Senhor é a verdade, é a palavra do Senhor que nos transforma. A palavra do Senhor diz que o propósito de Jesus na minha e na sua vida é nos transformar semelhantes a Deus. O que a Bíblia está escrita aí, queridos? Olha o que está escrito na sua Bíblia aí. Criado para ser semelhante a Deus. Repete comigo: eu fui criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Queridos, a verdade é a ferramenta que Deus usa para transformar a nossa vida, para nos transformar semelhantes a Deus. Amém? A Bíblia fala que Deus é a verdade, Ele é a própria verdade, e que Satanás, que o diabo, ele é a mentira. Amém? E a Bíblia nos exorta. Eu queria encerrar falando sobre isso. A palavra do Senhor fala que nós devemos ser cheios da verdade. E como é que nós somos cheios da verdade, queridos? A nossa tendência natural, né, às vezes é mentir. Qualquer coisa na nossa vida, né? Uma vez eu me peguei mentindo sem precisar. Né? Assim, a pessoa me perguntou alguma coisa e eu concordei com ela, mentindo sem precisar, não tinha interesse nenhum. Né? Foi só pelo esporte, né? Foi só pelo hobby, só pela natureza. Queridos, isso é muito preocupante, porque isso é da nossa natureza. Amém? E aqui a palavra do Senhor fala que nós devemos falar somente a verdade. E às vezes a verdade ela é complicada, mas o Senhor nos chama para falar a verdade, e nós só podemos falar da verdade se nós estivermos cheios da verdade. A Bíblia fala que a nossa boca fala do que o coração está cheio. Querido, se a sua vida não estiver cheia da palavra, se você não estiver meditando nesse livro, se você não estiver lendo a Bíblia, lendo um livro interessante, se você não estiver buscando e tendo a disciplina em Deus para ler a palavra do Senhor, você não vai ser cheio da palavra. E às vezes o desafio vem, e às vezes você precisa de uma palavra para enfrentar o desafio, mas você não tem a palavra na sua vida, no seu coração. Ser homem de Deus, ser mulher de Deus, não é vir na igreja, não é você cumprir um ritual, mas é você ser cheio da verdade. Amém? Porque o projeto de Deus é te transformar semelhantes a Deus. As pessoas vão olhar para você e falar: existe algo diferente em você, existe algo diferente perto de você. Quando eu chego perto de você é diferente.
Queridos, Pedro, quando estava ali no pórtico, né, da casa que Jesus estava sendo julgado, a Bíblia fala que uma criada olhou para ele e falou: olha, esse homem é um deles. E Pedro negou, né? Pedro falou: não, eu não tenho nada a ver com isso, não. Eu estou aqui só pegando uma fogueirinha aqui, esquentando, né? Aqui, mas o pessoal se levantou, reparou nele, falou: não, ele andou com ele sim. Olha, o jeito dele falar é diferente, o jeito dele é diferente. Você chega perto dele, você sente algo diferente. Amém, queridos? Não teve como Pedro negar que servia a Jesus. Não teve como Pedro negar que andava com Jesus. A Bíblia fala que Pedro negou 3 vezes. Mas mesmo assim, todas as pessoas olharam para ele e falaram assim: olha, esse aí andou com Jesus. Esse aí é um deles. Porque eles não tem como, né? Se o Espírito Santo de Deus está em você, se a verdade de Deus está em você, não tem como você ser igual. Não tem como você ser como os gentios. Amém? E Deus quer que você seja diferente. Não para ser melhor do que os outros. Nós não fomos chamados para ser melhor do que os outros. Nós não fomos chamados para ser santão, né? A Bíblia, a gente vai santão, crentão, tá certo? A Bíblia, tem um amigo meu esses dias que falou que os muçulmanos têm os xiitas e os evangélicos às vezes têm os chaatos, né? Tá certo? Então Deus não chamou a gente para ser chaato, né? Tem gente que é chaato por natureza, né? Dá uma olhada para o irmão do seu lado aí, vê se ele está com cara de chaato ou não, né? Tá certo? Amém? Queridos, Deus nos chamou para ser chato, né? Deus nos chamou para sermos diferentes, mas o quê? No modo de olhar, de falar, em amor, com autoridade. Amém? Você olha para a pessoa que está do seu lado e você ama ela. Você não recrimina ela, você não julga, mas você a ama porque o Senhor nos amou primeiro. Amém? E nós somos chamados para isso, para sermos homens e mulheres cheios do Espírito Santo, para fazer a diferença onde quer que nós formos. Amém? Vamos colocar de pé, vamos abraçar a pessoa que está do lado agora e vamos orar nesse momento, que o Senhor possa nos abençoar.